Colossenses capítulo 3, verso 13 em diante. É muito importante que você preste atenção na palavra. Acho que o José andou vendo o meu sermão, viu, José? Aqui escondido. Você foi lá em casa, pegou e olhou. Que tem um detalhe aí daquilo que você falou que está aqui. Colossenses capítulo de número 3, leremos a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Oh Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. E pedimos ao teu Espírito Santo que fale profundamente ao nosso coração nessa noite. Oh Deus, a tua palavra nos instrui, nos admoesta, e a tua palavra, falando ao nosso coração, nos aconselha a andarmos na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite, ao ouvirmos mais uma vez a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada nós enfatizamos o termo suportai-vos, mostrando o perfil do homem segundo Deus, que tendo sido purificado em Cristo, teve e tem todas as condições de vencer os conflitos, de vencer as situações da vida e de suportar aquelas pessoas que estão passando por conflito. Na semana passada, nós vimos basicamente sobre o relacionamento que temos uns com os outros e como nós devemos suportar as pessoas que vivem determinados conflitos. Mas tudo isso seria em vão se esse texto que segue o verso 13 em diante não dominasse a nossa vida. São 4 aspectos que eu gostaria de discorrer nessa noite. Embora esses aspectos, quando eu estiver citando o grego, venha a parecer técnico, em sua essência, trata-se da exposição prática da palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos colocar em prática. Por isso, eu peço que você preste muita atenção nessas 4 coisas que eu quero te anunciar nessa noite, baseado nesse texto que nós lemos. A primeira coisa é aquilo que é primordial para a nossa vida, para a vida de alguém que é segundo Deus. E você pode falar assim, mas eu não sou segundo Deus. Eu sou segundo Deus. Pastor, mas o senhor é cheio de pecados? Sou cheio de pecados, confessados, arrependido por eles. O que é primordial para aquele que é segundo Deus. O verso de número 14 diz assim: acima de tudo isto,
porém esteja o amor. O amor, ele é primordial. É aquilo que está acima de todas as outras coisas na nossa vida. Ele está acima das minhas convicções, está acima das minhas certezas, está acima dos meus erros, está acima dos meus direitos, está acima dos meus achismos, está acima da minha denominação, está acima da minha religião, está acima das minhas escolhas, das minhas preferências, está acima do meu eu, que traduzindo significa do egoísmo. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem que foi forjado, trabalhado, que consegue suportar os outros irmãos no Senhor, esse tal tem como aspecto primordial na sua vida o amor do Senhor que está acima de todas as coisas. E diz o texto que esse amor é o vínculo da perfeição. Eu acho interessante a palavra perfeição aqui. No grego ela deriva da palavra propósito. E como ela foi escrita nesse texto, ela só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento, com o sentido de maturidade, de perfeição. Então essa palavra, esse propósito, tem a ideia de maturidade. O amor de Deus expressado por nós é o exemplo de maturidade, de perfeição. Se você observar no quintal da minha casa, aqueles que foram lá, viram frutos maduros lá. Quando o fruto está maduro, é o melhor momento de experimentá-lo, de ter daquele fruto todos os seus nutrientes. Nem verde e nem passado, o fruto tem, de forma equilibrada, todos os nutrientes. Isso traz a ideia de que quando ele está maduro, ele está acabado, ele está terminado. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, que esse vínculo, esse amor de Deus, da perfeição acabado em Deus, na cruz do Calvário, em Cristo, é o que nós devemos admitir que está acima de todas as coisas. E é o vínculo de perfeição. É por causa dele, desse amor que está acima de todas as coisas, que eu consigo me relacionar com pessoas que são diferentes, com pessoas que pensam diferentes do que eu penso, com pessoas que congregam em diversas matizes e denominações diferentes da minha, com pessoas que nem mesmo são cristãs, mas por causa da maturidade de Deus em mim, eu consigo me relacionar com elas e viver em respeito com essas pessoas. Isso é o primordial, a primícia, o princípio. Se eu não tenho esse princípio em mim, essa maturidade de Deus na cruz do Calvário, quando Ele deu o seu Filho, expressando o seu grande amor, quando ele disse, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que na época oportuna, na plenitude dos tempos, quando estava maduro, ele entregou Jesus para nos salvar. Jesus não veio antes e nem depois. Ele veio no momento exato, na plenitude dos tempos. Exatamente para nos salvar. Completamente maduro. Vínculo da perfeição. Isto traz a ideia daquilo que está acabado, realizado em nós. Como é que você convive com o seu semelhante?
com esse amor que está acima de todas as coisas, da sua vontade, suas escolhas, seus desejos, o seu eu? Ou deve prevalecer aquilo que eu penso, que eu quero, ou não aquilo que faz bem ao meu próximo? Portanto, o apóstolo Paulo diz que esse homem trabalhado em Deus tem como primordial na sua vida o amor, que é o vínculo da perfeição. Em segundo lugar, segunda coisa, o segundo aspecto desse texto que eu gostaria de deixar com vocês é o que é essencial. Primeiro nós vimos o que é primordial. Agora, o que é essencial. Vejam o verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa palavra árbitro só aparece em todo o Novo Testamento uma vez, e é nesse texto. Esse árbitro aqui é aquele juiz que decidia uma corrida. Ele ficava na linha de chegada e ali, quando o atleta passava, ele decidia quem ganhava e quem deixava de ganhar. Era o mesmo juiz lá de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Lá não fala juiz, mas lá fala prêmio. E essa palavra árbitro sai daquela palavra prêmio. Ela é daquela raiz daquele atleta. Ela também é raiz da mesma palavra que está em Filipenses capítulo 3, verso 14, quando o apóstolo Paulo fala que estava correndo para o prêmio da soberana vocação dele. Para esse prêmio é desse prêmio que Paulo estava falando. Este juiz não era um juiz de um tribunal que julgava segundo as leis, mas é o juiz que julgou baseado na entrega do seu Filho Jesus. Por isso, Paulo diz, seja a paz de Cristo, este árbitro, seja aquilo que Jesus realizou. João capítulo de número 14, verso 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E no verso 27, ele diz assim, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. É essa paz que deve ser o árbitro na nossa vida. E ele diz assim, a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. A paz de Cristo é a única coisa capaz de julgar com amor ágape. A paz de Cristo deve ser esse árbitro nas nossas vidas. Quando eu tenho um problema com alguém, um conflito com alguém, a primeira coisa que eu devo levar é a paz de Cristo. É essencial. Eu já tenho o primordial, que é o amor de Deus. Quando eu tenho o essencial, a paz de Cristo, que me tranquiliza, que me dá condições de caminhar no meio dos problemas, as coisas ficam mais fáceis. Eu não me torno alguém que vai julgar nenhuma situação ou circunstância baseado naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, mas naquilo que foi estabelecido como paz dentro de mim, dentro da minha vida. Queridos, o texto ainda diz, e isto
com agradecimentos. O que é isso? Isso se trata de não ficar remoendo. Em algumas circunstâncias, a gente acha que a gente é muito mole quando a gente resolve alguns problemas. E você diz assim, eu deveria ter sido mais duro nessa situação. E a situação já foi resolvida. O apóstolo Paulo está dizendo que quando você for o árbitro, com a paz de Cristo, agradeça. Não fique em casa sentindo amarguras. Então nós vimos primeiro o que é primordial, segundo o que é essencial. Primordial é o amor, que é o vínculo da perfeição. Essencial é a paz de Cristo. A terceira coisa é aquilo que deve existir em abundância. É interessante, verso seguinte, verso 17, diz assim, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que deve existir em abundância está aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deve ter abundância da palavra de Deus no nosso coração. Aquilo que o José estava falando no início. Irmãos, o texto, quando a gente tem essa oportunidade de estudá-lo em grego, a gente se enriquece um pouco mais com aquilo que o texto está dizendo. A palavra usada para ricamente, ou abundantemente, em algumas versões, é opulento, que nada mais é sinônimo de alguém muito rico, milionário. Quando você vai num pier e vê aquele punhado de barcos, tem barcos pequenos, barquinhos, e no meio de todos aqueles barcos você vê iates de 2, 3 milhões de dólares. Você fala, uau! Eu vi hoje uma reportagem de um iate lá no Brasil, numa feira de 23 milhões. Falei, poxa. Quando você vê isso, você sabe que aqueles que têm aqueles barcos pequenos têm um pouco de dinheiro, mas aquele que tem um iate grandão, esse é um milionário. É essa palavra que está sendo usada. Paulo está dizendo, seja um milionário dentro de você, com conhecimento da palavra. E ele não diz assim, que é um conhecimento de intelectual. Ele diz assim, é um conhecimento de intimidade. Habite dentro de você uma situação geracional dentro de você. Aliás, a palavra habite, ela vem da raiz da palavra casa, em grego. É aquilo que está dentro de você, que te possui, que te toma. Paulo está dizendo isso. Habite ricamente dentro de você a palavra de Deus. E isso é que deve ser abundante na nossa vida. Mais do que a saúde, mais do que o dinheiro, mais do que o amor da minha esposa. A palavra deve ser abundante. E a minha pergunta é simples. Como é que ela vai ser abundante se eu não a leio? Só com os cultos de domingo à noite? Você pode chegar em casa e falar, poxa, que palavra jóia, o pastor falou aqueles termos lá. Mas e em casa? Seja milionário na palavra. Seja opulento na palavra. A sua responsabilidade, pastora, é cobrar dele.
e vice-versa. A sua responsabilidade é cobrar da sua esposa e vice-versa. Somos tão falhos nisso. Eu sou muito falho nisso. Essa palavra é para nós. Irmãos, é isto que deve ser abundante. Paulo está dizendo: more dentro de você a abundância da palavra. No mesmo salmo citado pelo José, só que lá no verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é a régua que nos mede, é a chave que nos liberta dos agrilhões do pecado. O resultado dessa abundância aparece na sequência do versículo, quando diz: aconselhando-vos mutuamente em sabedoria. Ok? Se eu falar essa palavra assim, aconselhando, dá a ideia de que eu chego aqui e digo para ele alguma palavra. Em grego é outra coisa. Eu já citei uma vez para vocês, essa palavra aconselhando é nous te. Para você, ficou na mesma. Nous significa mente, te é colocar em pé, no devido lugar, aquele que está caído. O apóstolo Paulo está dizendo: aquele que tem abundância da palavra de Deus, eles se aconselham mutuamente, e quando um está caído, ele coloca em pé novamente a mente dessa pessoa. Como é que você aconselha mutuamente? Eu falo com a minha esposa: quando você estiver aconselhando, saia do senso comum. O que todo mundo diz, os ditados populares. Diga o que há de abundância de palavra no seu coração. Aconselhando-os mutuamente. E eu gosto desse termo grego porque fala em sabedoria da palavra do Senhor. Meus queridos, e é interessante que você coloca em pé, no devido lugar, a palavra que aparece para ensino está ligado à palavra justiça. Colocar em pé a mente do caído com sabedoria, com ensino de justiça. E produz 3 coisas. Enquanto você faz isso, você deve estar louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não vou gastar tempo falando a diferença entre salmos, hinos e cânticos espirituais, porque não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Mas depois eu posso falar. Mas há um motivo. Ele diz assim: com gratidão no vosso coração. A palavra deve ser abundante. As 3 primeiras coisas: o que é primordial, o que é essencial e o que deve ser abundante em nós. A 4ª e última coisa. Verso 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Para quem é a glória de realizarmos isso? Fazei em nome de Jesus. De 2 maneiras juntas: por palavras e por ação. Por que Paulo trabalha isso? Porque ele pode pegar algumas pessoas que sabem a Bíblia inteira de cor, têm abundância de palavras, e por palavras ele fala, mas ele é um grosso, ele é um carrasco,
ele é um mau patrão, ele é um mau empregado, ele é um mau funcionário. Veja bem, ele tem abundância de palavras, mas não tem abundância de atitudes. Aquilo que é abundante em nós, a palavra, o apóstolo diz, faça no nome de Jesus, porque a sua ação vai ser semelhante à sua palavra. Se eu fizer no meu nome, a glória será minha. Se você fizer no seu nome. E é por isso que alguns acham que no nome dele ele pode fazer algumas coisas. Existem algumas doutrinas que falam que a salvação é por causa das obras que elas fizeram. Não. É por causa do nome de Jesus. Por quem você faz. E o que você faz? Fazei-o em nome de Jesus. Concluindo essas três expressões que estão no verso 15, 16 e 17. Observe que os três versículos, eles encerram assim. O verso 15, e sede agradecidos. O verso 16, com gratidão. E o verso 17, dando por ele graças a Deus. É interessante, não? Ou foi por acaso que ele fez isso? Não. Ele diz assim, sermos agradecidos pelo primordial, termos gratidão pelo essencial e darmos graças pela abundância da palavra em nós. O que é primordial na sua vida? Será que é o Moisés para o casal? Será que são os meus netos para mim? Será que é o baby que algumas senhoras estão esperando aqui? Temos mais de um aqui essa noite. O que é o essencial na sua vida? E o que é abundante? Que o Senhor nos abençoe e que possamos pensar nessa palavra durante a semana. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor para que o teu amor, derramado na cruz do Calvário, seja sempre primordial na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, e que a tua palavra, de forma abundante, possua o nosso coração e nos tornemos templos da tua palavra, Senhor. E possamos praticar toda a tua palavra através das nossas atitudes. Oramos no nome de Jesus. Amém.